Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Ronaldo Souza e esse é o canal que eu criei aqui para que a gente pudesse apresentar e discutir sempre temas relacionados à gestão de empresa, temas atuais e extremamente relevantes. Hoje, para falar sobre as ferramentas estratégicas que fomentam e que dão sustentação às vendas de alto impacto, eu estou recebendo Dana Trigueiro, administradora, especialista em marketing, uma profissional experimentada nessa arte de vendas. Dana, muito prazer estar te recebendo aqui. Fico extremamente lisonjeado por você ter se disponibilizado a ofertar um pouquinho aqui do seu tempo e dividir com a nossa audiência um pouco da sua expertise. Eu que agradeço, Ronaldo. Muito obrigada. Eu fico super feliz pelo convite. Ana, a gente vai aqui começar a nossa conversa explorando um pouquinho a tua carreira profissional. Eu queria começar relembrando que você já foi uma executiva de uma empresa especializada em fidelização de clientes. Teus aprendizados com essa experiência. Fala aqui um pouco para a gente. Há uma diferença entre você fazer uma venda normal e você fazer essas conversões de resultado em fidelização de cliente, em programas de fidelização? Então, sim, eu já trabalhei numa empresa de fidelização e que é bem diferente do que a gente conhece hoje em dia. Assim, a ideia dessa empresa, era capturar clientes de segmentos diferentes, de alta, média e baixa frequência. Exemplo, a gente pegava um supermercado, pegava postos de gasolinas, home center, fast food, farmácia, etc. E isso fazia com que os clientes acumulassem em todos esses estabelecimentos. E assim a gente conseguia entender o comportamento deles. A partir daí, a gente começava a montar ações segmentadas de aquisição, de aumento de gasto e de retenção, que é o que chamamos de CRM. E aí, com essas ações, a gente conseguia fazer incrementos de 5% a 6% de vendas para nossos clientes dentro de um ano, chegando a ter crescimento de 2 dígitos ao longo da parceria. Sendo que, há uns 10 anos, as empresas tinham o setor de marketing como apenas um canal de mídia ou propaganda. Eu lembro que valorizavam muito apenas propaganda em massa, que era algo bem mais caro. Propaganda em massa que eu falo de TV, de rádio, que é bem mais caro do que trabalhar ações direcionadas com um retorno sobre investimento bem maior. Hoje, a gente consegue observar que o setor de marketing passou para ser um setor de marketing service, e aí que engloba vários outros tipos de serviço de marketing, que agora está diretamente voltada a comprovações de resultado e incremento de vendas. E essas comprovações é justamente o que está direcionado a programa de fidelidade. E eu, assim, particularmente, acho o programa de fidelidade a ferramenta mais rica que um negócio pode ter, quando é bem trabalhado. E o que agregou para mim, dentro dessa experiência, foi justamente o CRM, que é uma sigla em inglês, mas o que significa é relacionamento com o cliente, análise de dados, que acaba facilitando muito nas minhas negociações. Por exemplo, hoje eu trabalho muito com os clientes ações direcionadas, de acordo com o perfil que eu quero atingir os meus clientes. E aí isso facilita tanto na fidelização dos membros, quanto também no meu retorno sobre investimento, que é o chamado de ROI. A captação, vamos dizer assim, a venda na realidade desse projeto era uma venda muito mais direcionada a você capturar novos clientes para poder ser agregados a esse programa de fidelização. Como era que se dava esse processo em termos de venda, né, ou de experiência para um vendedor? Como era que isso se dava? A gente atraía esses clientes, quando eram novos clientes, a gente atraía com pontuações, com alguma coisa a mais para eles. Como era um programa de coalizão, né, como eu estava falando, a gente pegava várias empresas de segmentos diferentes. Então, a gente fazia para novos clientes, a gente pegava um cliente que nunca comprou em um supermercado, mas comprou no fast food. Então, a gente tinha aquela informação daquele cliente. E aí pegava a informação dele e dizia, poxa, você comprou nesse fast food, mas nunca comprou no supermercado. Então, vem comprar nesse supermercado e ganha tantos pontos extras
E aí ele vinha comprar com esses pontos extras. E esses pontos que ele acumulava, ele podia trocar. Ele podia trocar no próprio estabelecimento. Isso que era bacana, porque era dinheiro. Eles trocavam, eles faziam compras com esses pontos. E aí a gente conseguia manter, era um ciclo de vida. A gente conseguia manter esse cliente, o ciclo de vida desse cliente. A gente mantia a saúde desse cliente. A gente acompanhava isso. É muito bacana. Mas a gente avançando um pouquinho mais, eu queria que a gente agora entrasse no nosso tema aqui principal da nossa entrevista, que são as vendas de alto impacto. Como você fazer essa conversão de você conseguir bons resultados. Você, como uma profissional que, apesar de jovem, já tem aí uma boa experiência, quais são as estratégias que você mais rotineiramente lança a mão para poder fazer essas conversões de vendas aí na sua vida profissional? Eu vou elencar essas estratégias, Ronaldo, dentro de 3 pontos, tá? Que eu acho super importante. Primeiro, eu acho que é o conhecimento do cliente. Quando você vai visitar um cliente, antes de tudo, você precisa saber a história dele. Quanto tempo ele está na praça, quantas lojas o cliente tem, tudo. Porque aí você vai se conectar com o cliente. E isso é fundamental. O segundo é a experiência, que é muito importante. E aí pode ser interpretada de 2 formas. A experiência vivida e a experiência do estudo, que é necessário justamente entender o que você está fazendo naquele momento da negociação. E aí você precisa justamente se sentir seguro para passar a segurança para o cliente e ter domínio técnico da estratégia, como, por exemplo, saber os 5 P's. E aí de praça, produto, preço, promoção e pessoa. Isso é também essencial. E o terceiro, que é nada mais, nada menos que a humildade. Eu costumo falar muito e citar muito sobre a humildade, sobre o Sócrates. E ele, com a sua humildade, falou justamente uma frase simples que é: só sei que nada sei. E aí eu vivo falando, poxa, se Sócrates, que é um dos caras mais importantes do mundo, fala que só sei que nada sei, como é que nós, coadjuvantes da vida, vai achar que sabemos de tudo, né? Então, assim, a humildade é o nosso cartão de visita. Nós aprendemos muito uns com os outros, então temos que ter humildade sempre. Isso é muito contemporâneo. Hoje nós vivemos um momento, né, da nossa sociedade onde há uma avalanche de informações, onde a gente tem que ser seletivo nessas informações, e é muito natural que nessa seleção a gente deixe muita coisa importante de fora, então que muitas pessoas vão acabar tendo conhecimentos complementares ao nosso. E a gente ter essa capacidade, essa inteligência de se perceber que está sempre aprendendo, é muito bom. É demais, é demais. Por isso que eu sempre cito muito, eu sou muito repetitiva nisso. A gente tem visto aí muito nesse momento também, até mesmo acelerado pela pandemia, né, que algumas empresas especializadas de vendas nesse ambiente digital, elas têm ofertado para quem está em casa, para as pessoas poderem atuar como vendedores, né, aí nas redes sociais, um processo que me remete, né, até aquele velho modelo que a Avon fazia, né, de pegar as donas de casas e transformar em vendedoras. E esse modelo, ele se aplica para todo tipo de negócio, ou você vê restrições nesse modelo de venda onde qualquer pessoa pode atuar como vendedor? Então, a Avon, ela foi a pioneira, né, nessa proposta de vendedor PAP, que a gente chama, que é o porta a porta. E, em geral, justamente essa proximidade dos produtos e a intimidade da relação da vendedora com a compradora. E esse formato de vendas para a companhia, ela mostrou que é possível gerar capilaridade sem custo de encargos trabalhistas e a manutenção de lojas, que isso foi fundamental. E outras empresas justamente seguiram esses mesmos caminhos e estão obtendo aí ótimos resultados e bastante sucesso. Hoje, com a internet, ela vem revolucionando. E, assim, a forma com que está sendo interagido e tendo essa comunicação com o nosso negócio, está fazendo com que quem não está no digital está ficando para trás, de certa forma.
E a pandemia ela está trazendo esses desafios para todas as empresas, seja micro ou seja multinacionais. E a forma com que se está se vendendo está se tornando mais virtual e, portanto, tá digital, e gerar engajamento é o que vai fazer, de fato, a diferença. E até eu coloquei, dou um exemplo assim que sobre a minha rotina. Eu já sou home office há 6 anos, na verdade, né? Então, agora eu fico, poxa, se parar para pensar o quanto que eu estou otimizando o meu tempo, fazendo com que os meus clientes agora, eles estão home office também. Então, tá otimizando bastante o meu tempo, porque quando a minha rotina é como assim, todo início de mês eu tenho que fazer o fechamento com meus clientes. E aí eu tenho prazos para entregar. E normalmente eu sempre atraso, porque meus clientes, para me atender, eu tenho um prazo até o dia 8 para entregar contratos. E para os meus clientes me atenderem, é bem complicado, porque eles atendem na hora que quer, eu fico esperando muito, e são muitos clientes, eu atendo 2 estados, enfim. E com essa pandemia, eu ensinei para os meus clientes a colocar assinatura eletrônica. E aí, eu envio o contrato para eles no segundo dia útil do mês. Eu já estou enviando os contratos para eles, eles já me enviam com assinatura eletrônica, e pronto, já está feito o meu fechamento. Eu fiz, caramba, eu não sei se isso é a gratidão, né, porque eu ensinei a assinatura eletrônica para eles, ou se de fato eles estão agora no mundo digital e que está tudo certo. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu estou conseguindo fechar a venda mais rápido do que fisicamente, propriamente de falando. Agora, lógico, eu não quero excluir a complexidade da pandemia, né? Óbvio, porque ela está trazendo justamente o isolamento, ela está trazendo as aulas das crianças, que de fato é uma dor de cabeça para a gente. Eu tenho um filho e sei disso, e várias outras coisas que está trazendo. Mas se a gente for entrar nesse assunto aqui, a gente vai passar a noite toda conversando sobre isso. Mas é um ponto super importante. Eu acredito que sim, é algo que veio acelerar um pouco mais o nosso comodismo sobre o mundo digital, sobre as redes sociais, sobre tudo que a gente vem fazendo, que veio acelerar o que a gente já iria acontecer, mas que ainda precisamos, sim, trabalhar um pouco a educação, a desigualdade que ainda existe, para que a gente, de fato, ande na linha de um pouco melhor, assim, para também não existir tanta desigualdade. O digital, né, ele veio para ficar e vai revolucionar e está revolucionando as relações, e também a gente sabe que o mundo ele sempre sofreu transformações sociais logo depois das pandemias. A gente juntando agora esses dois elementos, não tem como ser diferente, que não vai trazer novidades, que não vai trazer um molho aí novo para essas relações. E o setor de vendas, né, dos relacionamentos das pessoas, ele vai estar muito bem impactado com tudo isso. Exatamente, exatamente. Mas eu queria, avançando aqui um pouquinho na nossa conversa, eu queria aproveitar aí a sua formação nessa área de vendas e que você pudesse me falar um pouquinho das competências que você vê como indispensáveis em um vendedor, para que ele possa fazer as entregas dele, para que ele possa ser um destaque dentro da equipe que ele estiver atuando. O que é que você destacaria aí para quem está entrando nesse mercado, para quem está buscando se reinventar, se atualizar mesmo, porque a gente está sempre aprendendo. Ronaldo, a primeira coisa que eu preciso falar é desconstruir a palavra, o vendedor, que é lábia. Lábia, mentiroso, conversador. Eu não gosto disso. Eu não gosto que vincule a palavra vendedor como se fosse algo que não seja valorizado. E para desconstruir, um dos pilares que eu colocaria aqui para uma entrega excelente seria empatia. Se colocar no lugar do cliente. Porque se você se colocar no lugar do cliente, você não faria isso. Então, seria empatia. O segundo seria paixão. Paixão, porque quando você tem paixão, você tem brilho nos olhos. E pode ter certeza, até você mesmo, assim, gosta quando você é atendido e você é atendido com uma pessoa que tem brilho nos olhos. E o segundo seria responsabilidade.
Responsabilidade por quê? Porque você tem que se sentir também dono do negócio, para justamente o negócio funcionar. De cumprir horário, de saber que você tem que trabalhar todos os dias para poder colocar para comprar seu pão de cada dia e tudo mais. Então, são esses 3 pilares que eu colocaria aqui para ter uma entrega excelente e se destacar dentro de uma equipe. Então, para a gente resumir aí, foi Tá. primeiro desconstruir essa imagem de que um vendedor Não. tem que ser... Isso não é um dos itens, isso é um pré-requisito. Seria, na verdade, é o meu desejo desconstruir o vendedor, a palavra que o vendedor é lábia. E aí, para desconstruir, seriam esses 3 pilares: empatia, paixão e responsabilidade. Entendi, então. Ok. Entendeu? Então, aí agora ficou compreendido. E desses 3 pilares que você falou, né? Eu queria falar um pouquinho mais sobre empatia, porque muitas vezes essa é uma palavra que ainda é um tanto Pouco usada, incompreendida. né? Ela é incompreendida, né? Porque às vezes você diz, não, mas o que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar dos outros, é sentir a dor do outro. E na realidade, empatia não é isso exatamente. Empatia é você compreender a visão que a outra pessoa tem, que necessariamente não vai ser a sua, mas você tem um olhar de compreender, né, que aquela pessoa se comportaria daquela maneira. E isso, não é isso, Dana? Exatamente. E eu queria aqui colocar, porque quando você tem, quem trabalha na área de vendas, se você tem um CRM, que você estuda o teu cliente, você vai entender o comportamento dele e a partir desta compreensão é que você gera essa empatia que você descreveu aí. Isso. Porque, na verdade, quando a gente fala se colocar no lugar do cliente, é numa linguagem mais coloquial, mais abrangente, para atingir todos os públicos e todas as pessoas. Então, empatia no frigir dos ovos, né, como se diz, é isso, é se colocar no lugar da pessoa. Mas, de fato, é como você está falando mesmo, Ronaldo. Entender o cliente, entender o comportamento do cliente. Isso. Porque aí a gente com essa visão, né, da empatia, e como você falou também dessa outra parte de paixão, né, a gente sabe que paixão, para toda e qualquer profissão, ela é fundamental. Mas muita gente olha a área de vendas apenas como uma possibilidade de ganhar dinheiro. Entendeu? É uma profissão que se pode ganhar dinheiro. E se você for com esse pensamento, você acaba sendo um profissional medíocre. Infeliz, viu? Exatamente. Dana, tô gostando muito aqui da gente, desse nosso bate-papo, né? Porque a ideia é exatamente essa. Né? Então, assim, veja que quando eu pensei nessa pergunta, eu pensei aqui que você iria me trazer uma série de questões muito mais técnicas e você foi muito mais no humano, né? Então, foi até isso que eu pensei, Ronaldo. Eu disse, poxa, talvez ele quisesse algo mais técnico, mas assim, que eu até nessa próxima pergunta que você vai falar mais técnico, né? E eu até coloquei aqui que saudade da minha graduação, coloquei aqui. Mas é isso, eu acho que a venda está mais no sentido, no sentimento em si, na vivência, do que propriamente na técnica, porque a técnica a gente estuda para poder sentir, mas a gente precisa estar sentindo, a gente precisa estar vivendo, porque é um dia após o outro, e é muito isso que eu falo. Hoje, onde eu trabalho, né, a gente é dividido entre trade e vendas. E eu tô montando um projeto dentro da empresa e que eu preciso ficar com a menina de trade. E ela precisa muito precisa muito do planejamento a longo prazo e não sei o quê. E eu tenho que marcar reuniões de um dia para o outro. Eu tenho que seguir o ritmo, eu tenho que dançar conforme o meu cliente manda, né? E aí eu falo, ó, é assim, o cliente marcou uma reunião 9 horas da noite para amanhã, de 3 horas da tarde. Eu tenho que montar a apresentação, eu tenho que... Eu fiz, ó, vamos dançar conforme o cliente está mandando. É desse jeito.
E é muito isso, é sentir. Isso, mas assim, eu fiz essa observação, né? Não foi como uma crítica à sua resposta, não. Foi muito Sim, mais sim, sim. como um voto de aplauso, de que você, ao invés de você ir dizer, olha, você tem que ter 1.000 técnicas, não, você tem que ser, antes de tudo, uma pessoa que Humano. goste do que está fazendo. É, Né? exato. Eu queria falar um pouquinho sobre a mensagem central de vendas, né, que é a MCV, que é uma técnica de marketing direcionada para as empresas, mas que eu gosto muito de percebê-la como uma abordagem do vendedor a seus clientes. Qual é a sua MVC principal? Para quais tipos de cliente essa sua MVC ela é mais eficiente? Então, Ronaldo, nessa pergunta você foi bem profundo. Quero até parabenizá-lo, porque a MCV, ela para nós que somos graduados em administração, né, assim, ela é o quarto e último passo do processo de vendas. E apenas para fazer um overview do assunto, o primeiro passo é o público-alvo principal, né? Que assim, é o que você precisa direcionar a quem você quer atingir. Ou seja, para quem você quer vender, qual que seria seu público ideal? Ou seja, criança, adultos, idosos, seria esse seu público. E aí, apenas para fazer um adendo, em 2018, eu tive um bar e eu mantive ele por um ano. Infelizmente não deu certo, mas por N questões. Sendo que no quesito de público deu super certo. Eu planejei bem assertivamente assim em relação ao público que eu queria atingir. Mas por quê? Porque eu desenhei muito, eu coloquei o tipo de cardápio que eu queria, preço, atrações. Então isso é muito importante, justamente para poder seguir, montar o seu plano de ação e conseguir o seu objetivo final. O segundo passo é a promessa primária. A promessa primária deve disparar na mente do cliente aquele pensamento assim, isso é exatamente o que eu estava precisando, para justamente passar para a terceira proposta, que é a proposta única de venda. Aí que é aquela carta na manga, como falamos assim da forma do mundo comercial. É o que teríamos a mais para oferecer. E o quarto passo é a MCV. Mas a MCV tem que se tornar assim, se torna muito pessoal. É a sua assinatura, seja o sorriso, seja a sua forma de apresentar, seja como você conduz a venda. É uma forma que fica muito pessoal justamente por causa desses teus 4 passos. Então, a minha MCV é justamente como eu conduzo isso. É a forma que muita gente fala que é como eu mantenho a minha apresentação, como eu faço minhas apresentações dentro das minhas reuniões. É fundamental que hoje o profissional de vendas ele esteja preparado, que ele conheça as técnicas, que ele compreenda que vender não é só chegar lá, jogar uma lábia em cima do cliente e tirar o pedido. Ele precisa compreender que ele tem que estudar, que ele tem que estar se capacitando, até porque os fornecedores, eles estão aí também o tempo todo se capacitando, buscando informações, tendo todos os dados para fundamentar as necessidades de compra deles. Exatamente, exatamente. Por isso que eu achei muito bacana a sua pergunta. Dana, a gente está já chegando aqui no final, né, da nossa conversa, e aí eu queria te fazer uma pergunta bem pessoal, mas ainda no campo profissional. O que é que te move, o que é que te faz levantar de manhã, o que é que te faz projetar a tua vida profissional, o que é que te move hoje? Então, o que me move hoje, posso falar assim, como 2 frentes também. No meu lado pessoal e no meu lado profissional. No meu lado pessoal, o que me move hoje é lidar com pessoas, é satisfazer as pessoas. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de lidar com pessoas. E eu trabalho desde os 15 anos. Eu não sei se eu te falei isso, mas assim, desde os 15 anos que eu trabalho e até hoje eu não parei. Eu tenho 31 anos de idade e então eu trabalho desde os 15 anos diretamente com o público. E desde os 15 anos eu amo o que eu faço. E aí, quando eu comecei a trabalhar também nesse programa de fidelidade, que foi justamente onde eu tive muita experiência com o público, porque eu peguei várias empresas de segmentos diferentes,
E aí eu lidava muito com os funcionários. Eu fazia muitas campanhas, fiz muitas amizades. Isso foi me destacando muito em relação a isso. Então, assim, é algo que eu amo. E meus familiares, eu tenho muitos familiares também que são servidores públicos, eles vêm falando, poxa, Dana, faz um concurso público para ter estabilidade. Eu fiz, pô, por que eu vou fazer concurso público para ter estabilidade? Se minha estabilidade me faz feliz, sendo feliz no que eu faço, que é lidar com pessoas, é vender, é fazer o que eu faço hoje. Então, essa é a minha estabilidade. Eu não preciso passar no concurso para ter estabilidade. E o profissional é justamente saber os valores da empresa no qual eu faço parte. Isso também me faz muito feliz e me engaja para fazer justamente o que eu faço e bem feito. Que eu visto a camisa da empresa. E para eu vestir a camisa da empresa, eu preciso me identificar com os valores. E é isso. Dana, muitíssimo obrigado aí por você ter Eu que agradeço. compartilhado esse tempo conosco. Então, chegamos ao fim aqui de mais uma entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês possam estar indicando aos amigos esse nosso canal. E espero contar com vocês nas nossas próximas entrevistas. Até a próxima.